Ora, boa noite a todos. Estamos aqui para o segundo PC Manias Direct, mais uma sessão de debate com os nossos convidados já quase residentes, o Daniel Torres e o Filipe Horvath. E vamos então para mais uma sessão do PC Manias Direct. Ora, mais uma semana, mais temas de debate, uma série de novidades e eu vou começar, da última vez que não estou em erro, comecei pelo Daniel, esta semana vou começar ali pelo Filipe e o tema é os jogos PlayStation no PC. Naturalmente que é um tema algo polémico, que uns são a favor, outros são contra, mas esta semana tivemos declarações publicadas na PC Mania do Sean Layden, que nos deu a conhecer que afinal foi ele o grande mentor desta ideia de levar os jogos para o PC. E como vocês sabem, de certa forma ele partilha ou deu a conhecer que a ideologia da Sony era exatamente aquela que eu sempre julguei que era, e que sempre escrevi nos nossos artigos da PC Manias, que era basicamente explorar um mercado que já estaria morto na consola, porque os jogos já teriam vendido o que tinham vendido, e iriam então para o PC de forma não só a cativar aquele jogador PC que não se sentia atraído pela consola de uma forma natural, como também para conseguir alguma receita adicional. Filipe, tu és a favor disto? És contra isto? O que é que pensas exatamente sobre esta situação? Então, eu sou a favor de alguns jogos, mas God of War não, pelo amor de Deus. Oh. Acho que alguns jogos tinham que continuar exclusivos, como God of War, The Last of Us, Uncharted também, eu acho que deveria continuar exclusivo, mas fazer o quê? Pois, mas Daniel, a tua opinião sobre isto? Deixa-me só dizer-te que, pronto, naturalmente estamos a falar daqueles jogos que todos gostávamos que ficassem, mas que no fundo também são aqueles que mais atrativo trazem e, como tal, mais facilmente a funcionar esta ideia da captação, poderiam efetivamente captar alguém. O que é que tu tens a dizer sobre isso? Eu concordo com o Felipe que dá uma dorzinha no coração e até quando a Sony começou a anunciar os jogos saindo para PC, eu fui contra. Isso eu não vou negar, porque eu até escrevia nisso no PC Mania. Mas hoje em dia, sendo para agradar, porque eu concordo com o comentário que você postou no PC Manias, Mário, que é exclusivo só serve para agradar ego hoje. Depois de muito tempo lançado, tipo, para quê? Só vai estar aqui na minha estante e pronto, acabou. Tipo, só chega para alguém fazer. Só que eu também concordo com o Felipe que certos jogos devem ficar exclusivos. Porque qual é o sentido de um PlayStation se eu tenho tudo no computador? Eu É a minha opinião pessoal, sabe? Eu penso dessa maneira. Sim, eu concordo contigo. Aliás, tu sabes perfeitamente que eu sempre fui contra esta coisa dos jogos irem para o PC. Aliás, é uma coisa que algumas pessoas na PC Manias não entendem, é como é que eu fui contra e, de certa forma, agora aparento defender. É assim, eu não aparento defender. Eu, se pudesse fazer alguma coisa para que eles não fossem, garantidamente fazia. Agora, a verdade é que não posso, ou seja, eu das duas uma, ou fico aqui a chorar, ai, joguinhos foram para o PC, ou então aceito a realidade e vejo o melhor que posso tirar daqui. E a verdade é esta, eu também comentei isto na PC Manias, o mercado das consolas hardcore são duas consolas, é a Xbox e é a PlayStation. A Microsoft já o tinha feito, fui contra, mostrei-me desgostado, porque assim, sempre tive consolas da Xbox, mostrei-me desgostado, mas pá, ataquei enquanto pude, porque havia um bastião, que era a Sony, não é? Que se mantinha, de modo que eu criticava o outro lado. Pá, eu neste momento eu já não critico a Microsoft por levar os jogos para o PC, afinal a Sony fez igual. Agora critico outras coisas, tenho falado muito do Game Pass e outras coisas, que aliás vai ser tema também para divulgarmos daqui a bocado. Mas neste momento não. Agora, a verdade é aquilo que eu estava a dizer. Estes jogos
são os mais atrativos. Agora vejamos outra realidade, e se calhar o Filipe pode comentar isto. Assim, a Sony podia não levar estes jogos para o PC, mas vamos convir um bocadinho. O futuro é o streaming. Apesar que não queremos que seja o futuro hoje, o futuro vai ser o streaming. E estes jogos já estiveram no PS Now. O que é que te parece isso? Ó, como dizia minha vovozinha, uma maçã podre estraga toda a cesta. Então, a Microsoft, ela não é. Eu descobri que a Microsoft não é totalmente inútil porque ela serve de mau exemplo. É o que eu tenho a dizer. Daniel, deixa-me ver o que é que eu tinha anotado. Assim, basicamente ia falar das palavras de Sean Layden, mas citando o Sean Layden, a ideia deste do levar os jogos para o PC é ir atrás de novos clientes. Se eles não vêm cá, vamos nós até eles, mostrando-lhes o que perdem ao não aderir a uma PlayStation. É uma forma de alcançar um novo mercado e alcançar clientes que a plataforma naturalmente não consegue alcançar. Basicamente, vamos levar os jogos que já esgotaram o potencial de mercado e a sua atividade de vendas, não havendo uma perda de uma venda de um lado por uma venda do outro. É assim, achas mesmo que não há venda ou aquela questão do eu aguardo 2 anos porque o jogo sai no PC pode contar? Eu acho que a parte do eu aguardo 2 anos para PC pode contar e muito. Inclusive, uma história que ocorreu depois do primeiro PC Mania Direct foi que eu mostrei para. Eu atestei ele, um amigo que só joga no PC. E ele ficou irritado comigo porque eu disse que depois de 5, 6 anos pode lançar no PC. E ele ficou, pô, você acha que a gente tem que esperar 5 e 6 anos? Tipo, eles querem. É inegável que eles querem jogar e inegável que eles não querem esperar 6 anos. Mas ele nunca, eu conheço, nunca vai comprar um PS5 para jogar. Outro amigo meu também, ele conversou comigo no Instagram. Ele, Daniel, eu estava querendo comprar um PS5, porque PC só tem jogo ruim. E os jogos da Sony me chamam a atenção. Aí eu aconselhei o cara, vale, pra mim vale a pena, tá ligado? Ele mas PS5 só dá pra jogar videogame. E eu preciso trabalhar com o meu computador. Tipo, seria só um gasto de dinheiro. Aí eu fiquei naquela, e agora o que é que eu falo pra ele? Então eu não acho que, como eles falam, o Sean Layden falou e os outros líderes, que quem tem PC vai migrar para o PS5. Eu acho que não vai acontecer isso, é ingenuidade. Pelo menos. Eu já vou acrescentar e depois até agora vou perguntar outra coisa ao Filipe, mas até vais retomar essa ideia com um dado novo. De qualquer maneira, Filipe, olhando para as vendas dos videojogos, o que é que tu vês? Um jogo que, por exemplo, vamos ver um jogo de sucesso, tipo Horizon Zero Dawn, vendeu 10 milhões de unidades. Se formos a ver, basicamente 50 a 60% das vendas foram efetuadas nos 2 primeiros meses. O resto nos restantes 3, 4 meses seguintes e basicamente a quase totalidade das vendas foi alcançada no primeiro ano. Daí que realmente até que ponto entendes que um exclusivo é útil se mantiver mais, e a Sony tem tido um período temporal de cerca de 2 anos, mais de 2 anos numa consola. Será que realmente a consola fica prejudicada com isso? Olha, eu só queria acrescentar uma coisa da pergunta que passou. Força, força. Posso falar? Sim, sim, força. É, não sei se vocês lembram que teve um vazamento do GeForce Now com os jogos. E tem lá Horizon Forbidden West. Todos os jogos que vazaram lá estão se confirmando. Ou seja, essa conversa do Shawn Layden aí, eu acho que é meio de pra boi dormir, porque eu tô achando que o Horizon Forbidden West vai sair rapidamente no PC. E eu até queria acrescentar depois, se você me permite, Mário, um exemplo que eu até falei com você, que eu queria conversar para mostrar uma perspectiva diferente, Diz. que é, por exemplo, você
é uma pergunta básica, sem segundas intenções. Você concorda comigo que a Sony se dá o luxo de lançar jogos com 5, 6 anos porque ela tem estoque para isso? Estoque, o que é que queres dizer com estoque? Estoque, eu digo que ela tem jogos que não foram lançados no PC suficientes Sim. para se dar o tempo. Mas você já parou para pensar aí? E quando esse estoque que eu falo Ah, acabar? já percebi. Para mim, ou eles vão lançar com 6 meses, ou eles vão lançar dia 1. Eh, É a impressão Concordo. que eu tenho. Deixa-me dizer-te muito claramente o porquê que eu não concordo com isso. Aliás, o Sean Layden diz que, eu não sei se anotei aqui, mas ele diz qualquer coisa que não acredita, apesar que nunca digamos nunca, porque assim estamos a falar de um Sim. mundo empresarial em que o dinheiro é o que conta, mas basicamente ele entende que a Sony nunca lançará no dia 1. E eu concordo um bocadinho com ele e depois peço-vos a vossa perspectiva sobre isso, mas repara, isto de ter uma plataforma, uma PlayStation neste caso, é basicamente quase o mesmo que teres um centro comercial. Eu dei quase este exemplo, não é o melhor dos exemplos, mas tu ao teres um centro comercial não tens apenas uma loja. Tu recebes o que tu vendes, porque as tuas lojas vendem, mas também recebes as rendas de todas as outras lojas, taxas que te pagam, se calhar até uma comissão sobre a margem de lucro. Quer dizer, as consolas é um bocado isso, ou seja, a Sony, ao ter uma PlayStation, não se limita a ganhar dinheiro nos jogos que fabrica, mas ganha pela venda do hardware, pela PlayStation Now, ou todos os serviços associados, PlayStation View, outros que tais, ganha pelo Plus, ganha por qualquer empresa que queira lançar um jogo lá, tem que pagar as royalties, 30% do custo é para a Sony, e há uma série, mesmo por exemplo, periféricos e outras coisas, que são a pagar. Toda a gente que produza tem que pagar uma royalty à Sony. Ora, abdicar de uma plataforma destas para meter jogos no PC e poder perder o interesse na consola parece-me um total e completo absurdo. Quer dizer, repara que se a Sony metesse os jogos no PC, era ela quem tinha que pagar, por exemplo, ao Steam, porque no PC está enraizado o Steam como uma plataforma principal de venda de jogos, era a Sony que tinha que pagar os 30% ao Steam. Quer dizer, isto não me parece minimamente coerente. Perante isto, e há bocado o Filipe não me chegou a responder diretamente àquela questão da parte das vendas efetuadas serem logo no início, ou seja, haver aquele interesse de comprar já e não o de esperar, porque da mesma maneira que alguém espera 2 anos por um jogo PC, também podia esperar 2 anos ou 1 ano para que o preço descesse. Mas, no entanto, aquilo que vemos é que as compras são no dia 1, e no primeiro mês e no segundo mês. Portanto, perante estas duas situações, ou seja, a PlayStation como plataforma ser muito mais rentável do que a venda no PC e esta questão de realmente os jogos venderem na sua maioria logo de início quando são lançados, ainda continuas a pensar que a Sony poderá perder alguma coisa e que as pessoas realmente vão esperar, ou pelo menos a maior parte dos jogadores de PC interessados nos jogos PlayStation vão esperar. Eu acho que eles esperam. Tranquilamente. A gente também tem que parar para ver que a gente está falando só da Sony, mas o universo do PC também agrega hoje a Microsoft em sua totalidade, dia 1, e jogos que só eram lançados exclusivamente para o PC. E isso porque eu não vou entrar no mérito da emulação, porque aí já entra em todo um paradigma legal que vamos deixar quieto dessa vez. Sim, hoje Então, o PC está muito atrativo, porque você pode jogar os jogos do Sem Xbox, do dúvida, sem PlayStation, dúvida, sem dúvida. e, e assim, na minha opinião, os PC gamers não vão ter que esperar muito, não. Eu acho que 1 ano no máximo para o jogo sair a partir de agora. também, concordo. Isso eu não posso dizer que sim, nem que não, naturalmente não sou a Sony, creio que dependerá sempre não só do ritmo de lançamento de novos exclusivos, porque se houver novos, se calhar as pessoas já não estão preocupadas tanto com o antigo,
como também, eventualmente, do sucesso comercial do jogo. Se o jogo estiver a vender, eu não acredito que vá imediatamente para PC, porque isso sim, isso aí, concordo com vocês, que seria perder uma venda de um lado para ganhar da outra. Isso até aí, prontos, mas é assim, eu tenho, opá, é uma questão de tentar equilibrar aqui ideias e realmente eu não me parece coerente o lançamento do dia 1. Pá, naturalmente, é como já disse, a Microsoft está numa situação diferente, porque a Microsoft primeiro fez isto numa altura em que a Xbox estava mesmo com as ruas da amargura, não é? Quase estava, não vendia, não tinha suporte, e depois, porque o Windows é Microsoft, e eles, promover o Windows para eles também é dinheiro. Portanto, não sei se querem comentar sobre isto que acabei de dizer, se realmente veem que há diferença entre os dois e É, o suporte eu, PC. eu admito que eu posso ter exagerado um pouco na parte do Day One, mas levando em consideração, por exemplo, a pergunta que você fez ao Felipe, eu acho que com 6 meses, um ano, a Sony vai começar a lançar, uma vez que o estoque de jogos que ela tem, o acervo de jogos que ela tem, já seja lançado. Porque eu não acredito também que ela vá passar, por exemplo, mais de um ano sem lançar nada no PC. Eu não acredito que a Sony vá fazer isso. Concordo. Então, Filipe, Pelo mesmo motivo, pelo que você falou, Mário, que os jogos vendem mais em 2, 3 meses, certo? sim, os primeiros tempos é o volume grosso de venda, não é? Então, um ano é mais do que o suficiente para lançar o jogo no PC. Eu acho que a Sony está indo devagarinho porque está querendo acostumar os jogadores a, sabe, a ir devagar, mas depois que vazou aquela lista da Nvidia com Forbidden West, Ratchet and Clank, Returnal, Isso, isso. Demon Souls. então, Demon Souls, então eu acho que vai tudo pro PC rapidamente. Rapidamente É assim, assim, em um ano. Isso. não, naturalmente não sei dizer que sim, que não. É assim, eu espero que não. Pá, se for que sim, é tal coisa, pá. Teremos que ver, ou choramos novamente, ou aceitamos, mas a verdade é que começa a ser realmente um acumular de situações que, a meu ver, pelo menos é a minha opinião, sempre foi, tira, isto tudo tira valor à PlayStation. Não, não haja dúvidas que Tira o tira. glamour. Não percebi, desculpa. Tira o glamour. Ah, sim, 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 exatamente. É, eu, Mas eu. Diz, Daniel. sim, eu queria também fazer um adendo que, assim, algumas pessoas que de fora que assistem podem pensar que a gente está sendo um pouco sonista, mas eu queria deixar claro que, assim, nossa visão, na verdade, que eu acho que nós três concordamos como jogador, é que pouco interessa se o jogo está em uma ou várias plataformas. Para nós não vai mudar nada, sendo sincero. A gente está tentando analisar, fazendo suposições do mercado em geral, se isso vai ser bom ou ruim. É só para deixar esse adendo, porque às vezes a pessoa de fora assiste e não entende muito bem o conceito que a gente está conversando aqui. Deixa-me só, isso é verdade, é assim, eu sei que há por aí, particularmente nos fóruns brasileiros, a ideia ou a noção, ou seja, chamem-lhe o que entender, de que eu sou mais defensor da Sony do que da Xbox. É assim, eu sou defensor das políticas clássicas das Sim, consolas, isso é o que eu sou defensor. E a Microsoft começou a quebrá-las, e foi a primeira a quebrá-las, e tem sido a pioneira na quebra. Daí a minha postura mais atacante do lado da Microsoft. A Sony é assim, eu vou atacar a Sony, eu posso atacar a Sony. Vocês leram artigos em que eu era totalmente contra os jogos no PC, em que eu dizia que aquilo era retirar valor. Mas é tal coisa, a partir do momento que aconteceu, o mercado foi todo para aquele lado, e volto a repetir, o mercado são só duas consolas. Pá, chegámos a uma situação em que que é que eu vou fazer? Choro? Opa, não, aceito e é como expliquei já em alguns comentários e passo então a fazer o comparativo sobre aquilo que há. O que é que temos neste momento? Temos uma Microsoft com Day One, uma Sony sem ser Day One. A Sony sem ser Day One, de certa forma, é mais aquilo que clássico, chamamos-lhe assim. Apesar de não ser um modelo totalmente clássico, ainda é o mais próximo.
defendo mais isso do que o afastamento total. Porque é como digo, eu sou defensor das velhas políticas que definiram durante 50 anos as consolas, nem mais nem menos. Mas íamos fazer uma pergunta e passou-me, tinha aqui na cabeça e passou-me completamente. Tinha a ver com o quê? Isto, pá, eu ando a dormir muito pouco e isto não é nada bom para a memória. Já sei o que era. Vocês falaram que tinham visto na lista da Nvidia, confesso que não vi essa lista, o Demon's Souls, e o Horizon Forbidden West. Returnal e vários jogos. Gran Turismo 7 também. Returnal. É assim, naturalmente, não sei que veracidade tem essa lista, porque não sei. Há porque um foi e nós sabemos que os jogos da Sony estão a ir, portanto, é aquela coisa, um relógio parado está certo 2 vezes por dia. Até aí, portanto, eles podiam acertar porque os jogos da Sony estão a sair. Agora, eu questiono, por exemplo, como é que se mete no PC um jogo efetivamente exclusivo e PlayStation 5 a tirar partido do hardware da PlayStation 5. Por um motivo, reparem, não é que não haja, eu tenho aqui neste momento o SSD que vou meter na PlayStation, 7 GB por segundo, quer dizer, isto é mais rápido, inclusive, que a PlayStation. Simplesmente, pronto, a PlayStation trabalha com 6 níveis de prioridade, isto trabalha com 2, vai perder velocidade, acho que segundo dizem, 6,5 que dá, pronto, mesmo assim é mais. Mas depois coloca-se outra questão. Estes dados, a esta velocidade, com os descompressores da PlayStation, que podem aumentar a taxa de transferência, como vimos, a Sony anunciou, já nem me recordo os valores, 9, 10, 12 GB, já não me recordo, mas já vimos que com como é que se chama, a Woodle Textures, que pode subir e ir muito mais. Como é que nós vamos converter um jogo desses para PC? É a minha dúvida, quer dizer, isso parece-me que vai reduzir o mercado PC a um nicho tão pequeno de processadores com mais de 8 cores para substituir os descompressores. E placas gráficas com memórias, reparem, a PlayStation não tem a questão do check-in, o PC tem. Quer dizer, se começarmos a usar as verdadeiras potencialidades da PlayStation 5, eu questiono como é que se passam esses jogos para o PC. Eu neste momento não sei responder a isso, se calhar até passam, porque também vimos aquele jogo que foi exclusivo temporário da Xbox, como é que se chamava? The Medium. Como? O The Medium. Apareceu lá umas cenas em que víamos uma mudança, uma transição de cenário em que eles publicitavam isto só é possível graças ao SSD, e acabámos por ver o jogo a correr num PC num HDD e a fazer exatamente a mesma coisa, quer dizer, portanto... Mas enfim, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa antes de passarmos ao tópico seguinte. Eu abri aqui a lista do lado da GeForce, mas assim, com exceção do Returnal, Horizon é CryEngine, Gran Turismo é CryEngine, God of War é PS4, Ratchet & Clank. Eu, quando li, eu pensei logo no o Rift Apart, do PS5. Mas é o do Play 4. Mas pode ser o do Play 4, exato. Aí tem Ghost of Tsushima. Nenhum desses jogos, por enquanto, exige nada de um SSD. O Demon's Souls é um jogo só do PlayStation 5, mas confessemos, aquilo não tem nada que puxe o PlayStation 5. Só gráfico. Não, e honestamente... É a resolução e eu aproveito o SSD para os loadings de resto, mas não é um jogo que necessite, pode ter loadings mais lentos. Não é como o Ratchet & Clank Rift Apart, em que tu tens aquelas transições instantâneas que se não tiveres um SSD tão rápido tens que esperar ali um bocado. Não é? E também é por isso que eles compraram a Nixxes, né? Para ficar focado nisso. Sim, a ideia basicamente é aquilo que é a minha opinião, a Sony nunca deu, e continua a insistir nisto, nunca disse nós exportamos o PC. E todos os jogos PlayStation vão sair para o PC. E aliás, eu ainda espero que isso não aconteça, porque era a forma realmente de aguçar o apetite, mas depois cortar-lhes ali e então aí sim chamar para a consola. Ou seja, se a estratégia efetivamente é essa, a melhor maneira é exatamente essa.
Até há uma anedota, não sei se vocês sabem, de um gajo que vai caçar uma toupeira no quintal e diz do amigo: queres caçar a toupeira? Olha, todos os dias vais lá com um martelo e metes um ovo e um pão no buraco. E o gajo todos os dias ia lá, metia o ovo, martelava o pão e fez isto durante um mês. E ao fim do mês virou para o amigo: e agora? Isto não dá nada, o que é que faço? Amanhã vais lá e só pões o pão. E o tipo vai lá, martela o pão e fica a aguardar. Passado um bocado vem a toupeira. Então e o ovo? E o gajo pimba, martelo na cabeça. Ou seja, a maneira de realmente chamar é dar e depois cortar. Opa, esperemos que seja isso. Olha, mas vamos passar ao tema seguinte. Ora, isto entretanto perdi-me aqui, já não sei quem é quem. Vou começar novamente então pelo Filipe. Game Pass. Houve esta questão agora que a Microsoft falhou em atingir o valor estimado. Não é que eu acho que seja uma coisa por aí além, simplesmente o que me deixa a pensar é, nós olhando para o Game Pass, opa, convenhamos, se não fosse as dúvidas que há sobre a sustentabilidade daquilo, aquilo é um negócio da China. 10 euros e tem-se aqueles jogos todos e com novidades. Daí que eu questiono, opa, nós colocamos as dúvidas, como é que aquilo se mantém, nós, e falo por mim, nós PC Manias, não falo por vocês, colocamos as dúvidas, como é que é possível sustentar aquilo, e se for, o dinheiro é entregue muito mais lento, e por aí fora. Mas a questão aqui que me deixa mesmo, e pá, eu estou mesmo cansado, perdi o raciocínio, é como é que um negócio tão atrativo em tempo de pandemia, ou seja, com as condições ideais reunidas para as pessoas aderirem, eu não estou a dizer que toda a gente tivesse que aderir, mas falha os objetivos. Quando a Microsoft tem apostado, nós vemos, inclusive, por exemplo, aquele jogo do, como é que se chama? Aquele que era exclusivo, que era feito, é feito pela Sony San Diego, MBL de Show, não é assim que se chama? Isso. MBL ou MLB, nem sei. MLB The Show. MLB de Show. Isso não deve ter sido barato, porque isso, pá, e esses e outros que a Microsoft tem comprado, sustentar aquilo, ofertas de Game Pass praticamente de borda. Eu tenho anunciado para aí a €1, há algumas 8 meses a €1, quer dizer, como é que isto é possível? Filipe, queres comentar sobre este assunto? Então, primeiro atrativo, para mim não é. Então, acho que para várias outras pessoas não. Acho que tem muita gente que quer só experimentar e depois sai fora, ou fica criando conta nova. Eu conheço um monte de caixista, tem canal no YouTube ensinando a burlar Game Pass para conseguir mais tempo de graça. Desconhecia. Tem tudo isso. Então, é isso. Por isso que não tá na quantia esperada pela Microsoft. Eles também se aproveitam disso e não colocam nem. Sei lá, eles não fazem nenhuma política contra esse tipo de coisa. Mas, ao meu ver, é por causa disso. Caixista não compra jogo. E quem adere ao Game Pass também não quer comprar nada. Por isso, quanto menos pagar, melhor. Então eles continuam fazendo isso. Daniel. Eu vou usar uma frase que a gente aqui no Nordeste tem, que é: quando a esmola é demais, o santo desconfia. Eu não sei conheço esse provérbio, também existe cá. Que bom. Porque eu reconheço que eu tenho curiosidade. Se eu tivesse um Xbox, eu iria assinar pelo menos um mês para testar e ver qual é a do Game Pass. Porque para mim, como jogador, é atrativo de pagar pouquíssimo e ter uma quantidade enorme de jogo. Agora, como ele se sustenta, eu não sei. Para mim é nítido que a Microsoft quer atrair o máximo de clientes que ela puder e puxar a corda uma hora.
Porque a gente está vendo ela tomando certas precauções com relação ao Windows 11, com o Security Boot, se eu não me engano, e o TPM. O que é que impede ela Sim, de tomar uma medida secure boot. semelhante com o Game Pass? De Sim, repente, assim, do nada, ela chegar, e agora eu vou puxar a corda de todo mundo e ninguém mais vai aproveitar o Game Pass de graça, como estão fazendo. Isso foi o primeiro receio que eu, quando foi desta questão dos preços, sempre disse. Eu não considero isto sustentável e o que eu acredito é que a Microsoft está a fazer tipo uma campanha promocional, chamar os clientes, conquistar o mercado e uma vez o mercado conquistado, depois vai regular os preços de modo a tornar a coisa. Pá, e outro receio que eu tenho, que é a fragmentação do mercado, é aparecerem serviços concorrentes e depois tu queres o FIFA, tens que ir para a EA, queres o outro qualquer, tens que ir para o outro qualquer. Quer dizer, enquanto que agora tu compras os jogos que queres e pagas os jogos que queres, depois vais ter que andar aí a assinar uma carrada de serviços. E eu vejo isso neste momento. Eu comecei com o Netflix, neste momento tenho o Netflix e o Disney Plus. E se calhar qualquer dia tenho mais. Quer dizer, começam a ser atrativos, começam a ter as séries que a gente quer ver. Eu, exatamente. Esse é o futuro. Sombrio. Pois, eu do honestamente, qual eu tenho muito medo. Sabes que eu tenho uma das medo, mas não principais causas de endividamento das famílias é exatamente estas situações dos leasings nos automóveis, nos empréstimos da casa, porque as pessoas basicamente pagam pouco e então acreditam, isto é pouquinho, acreditam que podem pagar tudo. E as coisas vão acumulando e depois, se sobem de preço, começam a sentir-se apertadas. Daí que, inclusive, há aí instituições como a ADECO, que é a Associação de Defesa do Consumidor, que alerta as famílias para nunca passarem acima dos 60% dos seus rendimentos, e mesmo aí já estão perto de um limiar de perigo. Mas eu não gosto deste tipo de coisas. Sinceramente, os serviços de assinatura não são uma coisa que me fascinam. Eu, por exemplo, como disse, tenho Netflix, tenho Disney Plus e gosto imenso de os ter, mas tem aí meses em que eu estou a pagar e não vejo. Porque não tenho tempo, porque não há nada. Por exemplo, o The Witcher, não sei se algum de vocês tem o Netflix, o The Witcher. eu tenho Hum. assistido. Primeira temporada, segunda temporada, só para o ano que vem, quer dizer, se eu tivesse assinado aquilo para ver o The Witcher, o que é que eu ia fazer aqui durante um ano? Nada, quer dizer, cancelava. E eu acho que o Game Pass sofre disso. Não estão lá os jogos que eu quero, cancelo, depois vou. Quer dizer, vai ser sempre um mercado flutuante e nunca se pode esperar que seja só a crescer, só a crescer. Eu Pá, concordo muito com isso, Mário, porque, por exemplo, citando o Netflix, aqui em casa a gente começou com o Netflix. Aí minha mãe descobriu o Amazon Prime, que ela é que assiste mais do que eu. Só que você pega, eu assisti The Boys no Amazon Prime, nunca mais abri. Depois no Netflix eu assisti umas 3, 4 séries que foi The Witcher, aquela Round 6, que tá em alta agora, e eu não me lembro dos outros. Eu acho que foi Resident Evil, Infinity Darkness. E para jogo, comigo é a mesma coisa. Tipo, eu vou ter lá um catálogo gigantesco, abrir um, dois jogos e depois largar, deixar para lá. Sim. E é aquele. Como o Mário falou, as pessoas vão assinar só quando quiserem jogar alguma coisa. E quando elas quiserem jogar, elas vão conseguir por R$ 1. Sim, sim. Então a Microsoft nunca vai ganhar dinheiro. uma das coisas que me chocou foi ver, aliás, nós soubemos que eles falharam este objetivo exatamente por causa de um relatório de pagamentos aos diretores da Microsoft, o CEO e outros. E chocou-me ver que o Satya Nadella, tanto aqui como no Teams e outros serviços que a Microsoft tem, ganha por número de assinantes. Ou seja, o objetivo não é pôr o serviço a dar lucro, é pôr o serviço a ter assinantes. Ou seja, pode compensar, pelo menos a nível diretivo, pá, a empresa é tão grande e tem tantos lucros, desde que os lucros apareçam e cresçam todos os anos, os acionistas estão contentes, de modo que pode-lhes compensar este tipo de investimento e esta perda constante de dinheiro
e ao mesmo tempo vão crescendo a nível de assinantes e os diretores a encher os bolsos. Isto parece-me uma péssima política, quer dizer, eu nunca conseguiria aplicar numa empresa minha uma política deste género. Assim, as políticas teriam a ver sempre com as receitas e com os lucros e nunca com o número de assinantes. Se bem que a gente sabe que na internet este tipo de coisas tem valor. O tráfego tem valor, tudo tem valor. Mas é um valor relativo, não sei exatamente contabilizar isso. Tenho alguma dificuldade em avaliar o interesse dessas coisas. Passando a outro tópico. Daniel, eu abordei esta semana a questão do downgrade do Forza 5. Como tu viste, eu não me parece que exista qualquer downgrade e aquilo que se vê poderá perfeitamente ser as várias versões nas várias consolas do jogo. O que é que te pareceu? Daquilo que viste, daquilo que eu disse, achas que há downgrade, não há downgrade? Olha, Mário, eu até postei um vídeo de um cara jogando em um Series S, o Forza Horizon. Então, como você comentou na notícia, eu tenho certeza que aquilo que eu vi foi no Series S. Só que eu não tinha me tocado no dia que poderia estar rodando no modo desempenho, que aparentemente foi o caso. Então, assim, o que eu vi não me agradou no modo desempenho do Series S, que eu quero deixar bem claro que é o Series S no modo desempenho, mas em compensação, o que eu vi do Series X em modo qualidade me agradou bastante o jogo. Eu particularmente gosto muito de jogos de corrida arcade e o Horizon para mim é o melhor nessa área. É um Então, dos jogos que eu não vou dispensar, isso garantidamente. exatamente. Então, eu creio que para o Xbox One, One X, eu estou tentando lembrar os nomes, e o Series S, eu acho que É pode confuso. pode ter uma diferença substancial na qualidade do jogo em relação a um PC mais potente ou o Series X, no caso. Você foi bem bonzinho, né? Eu tentei não também estragar com os consoles, mas o que eu vi do modo de desempenho do Series S não me agradou nada. Pop-in toda hora, a imagem serrilhada, cara, não O gostei. pop-in, eu mostrei no vídeo, chega a existir também na série X. Ah, não- Existem partes do mapas que têm efetivamente muito pop-in. Sim, Mas eu vi complementa, vários Filipe. gameplays no Series X, inclusive no PC, e achei que teve um downgrade enorme do, daquele gameplay que eles mostraram a primeira vez do anúncio do Sabes que jogo. é complicado. Eu vi algumas cenas em circuitos fechados em que aquilo era uma terra deslavada, mas depois tem outras em exterior, ou seja, também me dá a ideia que há diversos níveis de qualidade consoante partes do mapa. Não sei se diferentes fases de desenvolvimento, afinal, criar um mapa daquele tamanho pode não ser fácil, não é? Mas eu tenho dúvidas sobre o downgrade, mas continua, Filipe, desculpa, interrompi-te. Não, Mário, é que no México o chão é lavado, não é downgrade, entendeu? Não, então, eu vi o downgrade não só aí, mas nas árvores, tá bem diferente. Se você olha as árvores, tá bem Xbox One, tá bem Forza Horizon 4 ainda. Pra mim tá igual. Fora que o gameplay é mais do mesmo. Então, eu falo que eu pego, porque eu acho que eu só joguei o primeiro Forza Horizon no Xbox 360, então eu tenho um bom tempo sem tocar na série. eu joguei bastante todos e pra mim tá mais do mesmo. Primeiro eu me empolguei quando eu vi a primeira gameplay de anúncio, mas depois que eu vi esses no Series X e tal, que tá tudo com puta downgrade, e tá assim, caixistas, está assim. Não sei. Então, Eu confesso que, desculpa mais uma vez interromper-te, eu joguei-os todos e aquilo que me fascinou ao passar uns para os outros não foi mais do que a evolução gráfica que o jogo foi efetivamente tendo, porque o jogo é a mesma coisa, continua a ser a mesma coisa, são todos iguais. Agora, a evolução gráfica vai fascinando e o que vimos nas apresentações da Microsoft foi um jogo fabuloso.
Se o jogo efetivamente sofrer um downgrade, isso vai ser uma decepção. E garanto-te que eu tenho que tirar isto a limpo antes de investir o dinheiro no jogo. O jogo vai sair, eu vou ver as análises e depois então aí não é por esperar uma semana ou duas que vão morrer. Joga no Continua, Game Pass, Mário. Olha, eu tenho possibilidade de aderir ao Game Pass porque tenho consola e tenho PC. Simplesmente é aquela coisa, eu como não acredito naquele serviço e acho que ele pode ser muito mau para a indústria, não quero ser eu um dia, por causa do porcaria de €1, a dizer, olha, gastei o meu euro e matei aquilo que gostava, pá. Portanto, é assim, não me faltam jogos, tenho muito onde jogar, pá, não vou, e quando quero compro os jogos, a Microsoft não fica a perder com isso, com a minha parte, mas Game Pass, não. Não Tá certo. concordo com aquilo, tenho dúvidas sobre aquilo, acho que aquilo pode ser danoso, nunca. Então, uma coisa que eu queria acrescentar, o Game Pass não é de todo ruim, porque a Microsoft, a Microsoft lançou oficialmente aqui no Brasil esses tempos do streaming, e eu achei maravilhoso. O O xCloud. Para jogar X-Cloud, no, sim, para jogar no laptop, para jogar no smartphone. Nossa, eu eles têm gostei mais muito, de tá 100 muito bom. jogos neste momento touch. Sim, aí eu acho que se vender o plano só de xCloud vai ser sucesso. Eu acho que aqui, por exemplo, aqui no Brasil, onde a gente tem uma gama gigantesca de diferenças, como é que eu posso dizer, salariais de diferença, eu acho que o xCloud tem espaço para crescer muito aqui. Sim, e ele é bom de usar, não tem lag nenhum. É impressionante. Me passei no dia, era para ter me inscrito, só que eu para testar, só que eu passei. Aí me inscrevi no da Nvidia, o Nvidia, desculpe, a Nvidia é uma bosta. O Nunca xCloud é consegui. sensacional. Isso a gente não pode negar. Eu não sei se vocês viram, existe um estudo, eu não publiquei ainda isto na PC Manias, disse que iria publicar, mas ainda vou escrever qualquer coisa sobre isto. Um estudo da John Paddy, eu não sei se vocês já ouviram falar, eu já publiquei vários estudos, eles têm um estudo anual sobre o mercado gaming, a venda de hardware, de processadores, GPUs, e eles têm um estudo que refere que, segundo eles, fazem uma estimativa, cerca de 20 milhões de jogadores PC vão abandonar o PC até final de 2022. E isto porquê? Um bocado, talvez, eles aí não são claros, mas um bocado talvez consequência também da pandemia e da subida de preços. Basicamente o que eles dizem é que aqueles PCs de extrato inferior, aqueles PCs mais entrada de gama que já foram bons, mas estão agora a ficar ultrapassados, que essas pessoas vão aderir ou ao streaming ou às consolas. Eu Porque acredito que o stream. eu aí tenho alguma dúvida, porque é assim, apesar do streaming ser muito bom, é diferente do jogo local. Sim. Opá, eu diga-se de passagem, eu passo a vida no meu PC e eu se acordar de manhã e a internet estiver em baixo, eu fico a olhar para o PC assim tipo um boi para um palácio. É que parece que me falta tudo. Eu não tendo internet, eu não sei o que fazer no PC já hoje em dia. Pá, e é tal coisa, eu não quero essa dependência no hobby que eu mais gosto. Eu quero chegar ao. Apetece-me jogar, quero lá saber se há internet, se não há internet, se a ligação está boa, se estão aqui a fazer obras na rua e se cortaram ali o cabo. Não me interessa isso. Eu quero é jogar, desde que tenha eletricidade. Pá, eu pessoalmente nada me substitui o jogo local. Mas, Mário, é que você gosta de mídia física, mas muita gente compra mídia digital. Se não tiver internet, também não joga. Entendeu? Olha, Filipe, sim, é verdade, é verdade. Ainda pior. Mas olha, eu posso te dizer, eu entre 2000 e 2005, eu já contei isto na PC Manias, eu joguei Unreal Tournament, fazia parte de um clã nacional que eram os Murderer Beasts. Pá, estávamos muito bem cotados, andávamos ali entre os três primeiros a nível nacional e chegámos a ser os primeiros a nível europeu. Porque entramos no TIA 2004, fomos os primeiros a passar e como tal conseguimos aí uma certa vantagem e a nível europeu estivemos muito bem cotados.
E pá, desde isso foi algo que se enraizou em mim, foi uma experiência. Para nós, tudo que fosse ganhar milissegundos contava. Era essencial para o jogo. Era tudo ratos e teclados com um pulling rate o mais elevado possível, tudo por cabo, nem sequer pensar cá em ratos sem fios, teclados sem fios, nada disso. Isso era suficiente, aparece-te um inimigo, carregam os dois no botão do rato ao mesmo tempo, o que tiver um rato com cabo ganhou. Pá, isso tudo contava, ou seja, não há, para mim, esse tipo de coisas para jogar online enraizou-se de tal maneira que se não for o jogo corrido localmente, eu entendo que já estou a entrar para o jogo com uma desvantagem. Pá, sabes perfeitamente que a latência na internet, o simples facto de tu jogares, já estás latência. Se ainda tens que receber o jogo do lado lá, maior é. Por muito que ela esteja disfarçada e que tu não anotes, porque basicamente isso é tudo disfarçado com caches e previsões de movimentos, a realidade é que para o servidor tu estás a jogar atrasado. Isso não há como disfarçar e como. Eu acho que o streaming não é para competitivo, né? É Sim. para quem quer jogar single player ou um multiplayer bem casual mesmo. Mas eu achei que eu não fosse usar, mas depois que eu comecei a usar o xCloud, é muito prático. É muito prático e muito bom. Então, eu acho que pode pegar assim, não para todo mundo, como eu disse, para competição não. E outra, como você estava dizendo que os dados que você falou, que 20 milhões de pessoas vão mudar para o console, eu também acho que isso é devido ao preço, né? Que tá um absurdo Pois, comprar uma placa de exatamente. vídeo. Eu referi da E, tam, pandemia exatamente por isso. Uhum. E também, porque assim, eu não sei o que vocês acham disso, mas hoje em dia a gente não vê mais muita diferença de gráfico, resolução, de um PC médio e um console. É verdade. Hoje tudo tem resolução alta, tudo é muito bonito nos consoles ou no PC. Então acho que não tem mais Aliás, aquela diferença. tu já viste o pessoal a queixar-se a dizer os jogos PlayStation 5 não são aquele salto da PlayStation 4, cada vez vai ser menos. Nós atingimos na era PlayStation 4 um patamar com os 1080p e aquela qualidade gráfica que a consola atingiu, perdão, atingimos um patamar que dali para cima os ganhos visualmente vão ser pequenos e isso nisso aí concordo plenamente contigo, já é tudo bom, digamos assim. Sim. E outra, também você pode jogar 120 frames agora nos consoles. Você pode jogar o competitivo com mouse e teclado nos consoles. Então eu acho que tá tudo assim muito parecido. É. Não, eu só boto um adendo assim que, por exemplo, eu só vou falar da realidade, pelo menos daqui, do Brasil, que aqui é muito mais barato, concordando com o Felipe, que a diferença gráfica de um jogo rodando no médio para um jogo rodando no alto não é tão grande assim. Hoje em dia, com 10 mil reais mais ou menos, você compra um notebook com uma potência muito boa, óbvio que eu estou falando notebook, com a 3060. Se você desembolsar uns 5 mil a mais, você compra uma 3070 com Intel 1180, se eu não me engano, e 16 GB de RAM, com SSD de 2 GB de velocidade. Se eu bem estou lembrado, que eu estou. Então, com 10 mil, você compra um computador relativamente bom que dá para jogar tudo que Quanto? imagina. 10 mil. Uhum. Agora, se você for montar, concordando com o Mário, um computador desse aqui no Brasil, só a placa de vídeo beira os 8 mil reais. Eu acho assim, pode mudar 20 milhões de pessoas, mas eu acho que também vão ter pessoas que vão escolher um notebook de repente. Mas um notebook com uma 3060, com tudo isso que você falou, custa 10 mil reais. Um PlayStation 5, que é bem mais potente, custa 5 mil reais, metade do preço. Então, É Pois, verdade. e eu ia fazer exatamente essa pergunta, porque quando vocês me falam em reais, eu fico aqui um bocadinho a nadar, porque não consigo ter a noção do valor.
pronto, consigo ver as comparações, por isso íamos perguntar quanto é que custava a PlayStation, né? A PlayStation oficialmente aqui, se eu não me engano, custa R$ 4.500, se eu Por não me aí. engano. Mas eu vou ser honesto, eu vou pegar uma pessoa que ou vai jogar do zero, montar um computador do zero, ou vai comprar um videogame com TV do zero, uma TV para acompanhar. Fica mais ou menos o mesmo valor, cara. Pelo menos Olha, o e Falando pegando. nisso, Diz, pode falar. diz, Filipe, diz. Falando nisso, eu tenho uma coisa, não tem nada a ver, mas eu quero falar para vocês. Eu comprei uma televisão que estava na promoção, foi semana passada, uma TV 8K. Falei, nossa, agora vai ser maravilhoso. Aí chegou a TV 8K, configurei aqui, fui ligar o Xbox, não tem suporte. E tá escrito na caixa. Fui ligar o PlayStation 5, também não tem Não 8K. tem E também tá suporte. escrito na caixa. foi o que a Vai ter, Digital vão Foundry, ter, aliás. foi o que Mas a para já ainda Digital não Foundry tem. mais falou. No caso daquele jogo The Tourist que roda em 8K no PS5, eles estavam falando, tá, tem na caixa, mas o firmware da Sim, tu PlayStation não quando te suporta. dizem isso, neste momento, quem está a afirmar isso é o developer. O jogo saindo para o público, pelo menos com os atuais firmwares, nunca vais ver os 8K. Mas isso suponho que deve ser das coisas que está para sair. Mas deixa-me voltar um bocadinho atrás, pegar naquela frase do Filipe. Agora, os jogos, independentemente de serem jogados no computador mais baixo ou mais alto, são todos muito bons. E eu vou fazer aqui uma brincadeira e vou introduzir o tema seguinte, com exceção da série S. Ou pelo menos é o que os possuidores do FIFA dizem, que o jogo está pura e simplesmente execrável na consola. E é assim, eu já apresentei na PC Manias as minhas teorias e acredito que tenha a ver, em parte, poderá não ser totalmente, mas em parte, com o facto deste ser o primeiro FIFA efetivamente de nova geração e ter muita dependência do cálculo do GP-GPU, ou seja, muito processamento de física, muito processamento de animações, muito processamento de, neste caso, machine learning, que é uma novidade, inteligência artificial, e tudo isto pesa. E o que me quer parecer é que 4 teraflops, para comparação com a anterior geração, era equivalente mais ou menos, um bocado mais potente até se calhar que a Xbox One X, mas para a nova geração, em que estes processamentos adicionais vão gastar muito processamento ao GPU, 4 teraflops poderá ser muito pouco e ficamos com uma performance para grafismo que nos coloca numa situação se calhar um bocado próxima do que era a Xbox One na geração anterior. Ora, o que é que vos parece que está a causar aqui no FIFA esta situação, Daniel? Eu concordo com você, mas como eu não tenho mais tanta experiência assim na parte do hardware, eu sou obrigado a concordar, porque para mim o Series S nem nascia. Não te Se eu sintas fosse obrigado a nada. não, se eu fosse o Phil Spencer e olhasse pro projeto do Series S, velho, pra que isso tá na minha mesa? Tira isso daqui. Por quê? Eu vou pegar uma frase do Mark Cerny na época do PS4 Pro, que ele disse, para levar os jogos do PS4 base aos 4K, você precisa de 8 teraflops, se eu não me engano, que ele falou. E eu comprovei isso matematicamente na PC É, Manias, não sei se vocês leram. eu lembro. Como é que um console com um quarto da potência, não, um terço da potência do seu irmão mais forte vai atingir, vai se segurar até o final da geração com a GPU tão fraca? Processador, se eu não me engano, eles são iguais e memória RAM é inferior. Eu acho que para mim o Series S nem nascia. E acho que o Filipe, jogo pode ser diz. justamente isso. Desculpe, Mário. O jogo pode ser justamente a questão da inteligência artificial que está puxando demais a GPU e o console não tem como lidar com isso. Não, o Series X tem inteligência artificial, o Series S tem burrice artificial. Os possuidores de Xbox qualquer dia esperam-te com um pau. Então, mas eu acho que
vai rodar daquele jeito, né? Tipo, Doom rodando no Switch. 300p, 400p, vai ser desse jeito. É assim, eu desde sempre que tenho vindo a dizer que eu fiz as contas, vocês se leram esses artigos, da mesma forma que eu comprovei que efetivamente para pegar numa PS4 e passar para 4K precisavas de 8 teraflops, isto fazendo a conta a hardware igual, ou seja, não a situações em que há ganhos no hardware, como por exemplo acontece com a Xbox One X, que há uma evolução no hardware, ou seja, não é exatamente a mesma coisa, aquilo não é uma Xbox One com mais velocidade de relógio. É um processador, um GPU diferente, que como tal tem melhor rendimento interno e por isso os 6 teraflops chegam. Mas se não fosse o caso, precisávamos efetivamente de 8 teraflops. E eu fiz na altura os cálculos, e não sei se vocês se lembram de ter lido isso, e verifiquei que havia um desequilíbrio muito grande entre a One S, não, perdão, a série S e a série X, face às resoluções a que se propunham atingir. Uma com 4, mas isto salta à vista, repara, como é que tu com 4 teraflops dizes que vais atingir 1440p e com 12 vais a 4K? Quer dizer, passamos para 3 vezes mais com uma resolução que não é 3 vezes mais, isto não faz sentido, ou seja, por esta base, por esta lógica, salta imediatamente à vista que das duas uma, se tu puxas para a série X, vais ter que cortar na série S. Se otimizas para a série S, vais ter uma série X subaproveitada. Eu sempre disse isto, e isto estamos a vê-lo. Mudando de tema e passando para o último que tinha aqui previsto, aquela notícia que eu publiquei de um utilizador já não me recordo se era do Resetter, se era do NeoGAF, sobre o mercado físico em que ele dizia que já não havia razão para existir. E naturalmente que eu não podia discordar mais, inclusive eu mostrei aquele gráfico que comprova que basicamente o mercado físico não tem caído, o digital é que tem crescido. Ou seja, novos utilizadores, e o mercado está em crescimento, os novos estão a aderir ao digital, mas o físico não está a cair. O que é que vos parece? Vocês viviam sem o físico, são amantes do digital? O que é que, Filipe, tu primeiro, por favor? Olha, eu gostava bastante do físico. Aí eu comecei a comprar digital. E aí comprei um jogo, foi a Final Fantasy VII Remake, que eu comprei em mídia física. Aí eu tava jogando lá outros jogos, falei, vou jogar o Final Fantasy. Aí eu pensei, putz, eu preciso levantar, pegar o disco, colocar no videogame para poder jogar. Sabe, eu acho que o digital é muito Filipe, prático. desculpa lá, quanto é que estás a pesar, pá? É. Isto não pode ser, pá! Que coisa arcaica ter que pegar, trocar de disco para trocar de jogo. Opa, e antigamente que para mudares de canal tinhas que levantar lá e carregar no botãozinho. Oh, Sim, eram todos exatamente. magrinhos, pá! Eu Mas ainda eu, continuo magro aqui, só por eu causa disso. gosto do digital, sou a favor do digital, porque eu acho que no jogo mídia física, por exemplo, se você comprou o Cyberpunk, você tá ferrado. Você vai jogar o quê? Aquilo ali tá cheio de bug, não dá pra jogar. Então, do que adianta? Infelizmente, é assim, o Cyberpunk por acaso é um bom exemplo. Eu lembro-me de ter dito na PC Mania, só me lembrava de um jogo, mas isto é verdade. Eu lembro-me de um jogo, agora não me recordo do nome, que saiu mesmo injogável, sem patches, não era possível jogá-lo. O Cyberpunk, é assim, apesar de tudo, jogas. Agora está num estado realmente lastimoso, mas É. jogas. Uh, Daniel. Então, eu vou até me abaixar um pouco aqui, eu não vou falar. Eu só compro físico. 90% dos meus jogos, na Julguei que verdade. compravas digital e depois imprimias a caixa na impressora em casa. Não, mas 90% dos meus jogos são físicos. Os pouquíssimos eu compro digital, ou só quando não tem edição física, que como o caso do Alan Wake e Sekiro, que eu não consigo encontrar aqui no Brasil por um preço acessível, a versão física dele. Mas o resto todo é
físico. E eu concordo, porque eu gosto de ter a caixa, eu gosto de ter o jogo. E oferecendo um contraponto ao Felipe, daqui para cá, onde eu estou apontando, são jogos de PS4. Tem mais ou menos uns 40 e poucos. Desses eu só consigo citar 2 que não funcionam de jeito nenhum sem patch. Na verdade, um funciona, mas o outro, que é Days Gone, não funciona. Vocês naturalmente não veem, conseguem ver aqui atrás de mim alguma coisa, por exemplo, tem aqui estes legos da prateleira de baixo, é as edições da série que teve a Friends, tem o Central Park e tem os apartamentos. Eu sou muito deste tipo de memorabilia, chamamos-lhe assim. Por exemplo, olha aqui, isto é a minha secretária, está cheia disto. Isto devem conhecer isto, não? Sim, é de uma série eu esqueci o nome da série agora, do carro que. Em brasileiro acho que era o Justiceiro, não era? Eu não lembro, Mário. Knight Rider? Isto não vos diz Knight nada? Rider, isso. Era o Kid. Eu tenho a minha secretária e é assim, eu cheio disto e bonequinhos dos jogos, do God of War, do Tomb Raider, do Super Marios. Naturalmente eu gosto destas coisas. O físico a mim fascina-me. Eu também sou do seu time, Mario Físico. Inclusive porque aqui são jogos de PS3, aqui PSP. Esse é um do 3DS que eu não sei porque tá aqui. Mas até quando? Por exemplo, eu tinha o Nintendo 64, tinha um monte de fita. Depois que passou as gerações e tal, fui fazer uma arrumação na casa, dei tudo embora. Igual, sabe? Vai ficar juntando tralha até quando? De gerações passadas A assim. próxima Então, manda eu para ainda aqui. tenho minhas fitas de Super Nintendo. Minhas fitas de Olha, Super Nintendo estão guardadas ali atrás. Eu posso dizer que há uma altura do ano, e isto costumo fazer isto todos os anos, que é no Natal, no dia 24. Normalmente o Natal é na passagem do dia 24. Normalmente não, o Natal é na passagem do dia 24 para o dia 25. O dia 24 é costume ir. A minha esposa vai ajudar a fazer, a preparar as coisas para o jantar e eu fico ali um bocado na seca. E então o meu hábito é pegar numa das consolas antigas, todos os anos escolho uma, pego nos joguinhos, ligo um projetor que tenho numa sala com um projetor, ecrã de 150 polegadas e toco a jogar. E quem me tira aquilo é uma sensação de rejogar aqueles jogos antigos e ter aquilo tudo ainda a funcionar. Repara, a máquina mais antiga que eu tenho lá para casa é um Spectrum 48K. Tenho um Atari ST que curiosamente agora estão a valer um bom dinheiro. Há um fascínio agora pelo retro, que é uma coisa fabulosa. Eu, se me fosse desfazer disto neste momento, ganhava aqui uma fortuna com estas coisas. Simplesmente, eu tenho isto espalhado por vários sítios. Está parte na casa da minha sogra, parte na casa dos meus pais, parte na minha casa. Não é possível ter a tralha toda, mas a verdade é que eu coleciono. Eu não gosto, eu sou a favor de digital, quanto mais chama, porque eu gosto de tudo na minha casa clean, tipo, sem nada no meio. Então eu sou a favor de digital. É sim, a minha esposa concorda contigo. No meu caso, eu tenho esse adendo, que eu só compro mesmo os jogos, basicamente, que eu gosto muito. Então, não tem uma quantidade gigantesca, mas é o suficiente. Com exceção do Super Nintendo, que tá Sim, mas cheio. e nesse aspecto eu também sou assim, eu só compro jogos que gosto mesmo. E aliás, só para que fique claro, eu não tenho o hábito de comprar as versões que trazem aqueles extras. Eu compro por norma a versão base. O que acontece é que, pronto, um gajo tem amigos e alguns dos meus amigos são donos de lojas, e eles sabem que eu gosto destas tretas e deixam-me ficar um para o lado, que me vão arranjando aqui e ali, porque eu por norma não pago, até porque tipo uma estatueta, imagina, do
um jogo de Assassin's Creed ou caraças, eles pedem um balbúrdio por aquilo. Aquilo não. Pá, eu gosto daquilo, mas era incapaz de dar o dinheiro que se pede por aquilo, pura e simplesmente não. Enfim, olha, ficámos por aqui. Foi mais um PC Manias Direct e até uma próxima.